Bom lá, retomando, como eu falei para vocês, o ECA, infelizmente, ele não traz especificamente como que o processo de acolhimento ele deve se realizar. Na verdade, o que o ECA traz para a gente é o seguinte: compete ao judiciário aplicar a medida de acolhimento institucional após pedido do Ministério Público. Então, se há uma reserva de jurisdição para aplicação da medida protetiva, também há um legitimado para a propositura, que é o Ministério Público. Aí pode ser deferida a medida de acolhimento. Esse acolhimento, ele tem que ser revisto num prazo máximo de 6 meses. Num prazo máximo de 6 meses, o juiz tem que analisar para ver se vai ou não manter esse acolhimento, sendo que, ainda que haja prorrogação desse prazo, não pode uma criança ou um adolescente ficar mais do que 2 anos dentro do serviço. Salvo alguma excepcionalidade que justifique permanecer mais do que esse tempo. Basicamente é isso que o ECA traz. O resto a gente tem que preencher de conteúdo. Então, o que até não muito tempo atrás se realizava? A gente tem lá no ECA, na parte do Conselho Tutelar, o dispositivo de que o Conselho Tutelar pode realizar o acolhimento. Então, em qualquer situação que eles verificavam que seria caso de acolhimento, eles faziam o acolhimento. Pegavam a criança e levavam para a ONG que executa o serviço de acolhimento institucional. O Conselho Tutelar remetia relatório para o Ministério Público, informando do acolhimento. Mentira, não mandava para o Ministério Público. Mandava para o Judiciário, informando do acolhimento. O Judiciário abria vistas para o Ministério Público e o Ministério Público ratificava esse acolhimento que foi realizado. O processo corria até que o setor técnico do juízo decidisse pela devolução da criança à família ou pela colocação em família substituta. Era assim que até não muito tempo atrás era realizado o processo de acolhimento. Não tinha petição inicial esse processo, porque o processo era começado por um ofício do Conselho Tutelar. Não tinha obrigatoriedade de defesa e de contraditório, porque não havia previsão então de defesa atuar. Então, muitas vezes essas mães e esses pais não tinham advogado constituído. Era o Conselho Tutelar quem decidia quando o acolhimento ia ser realizado, dentre outras tantas violações de direitos que a gente pode ver. Foi muito com a força da Defensoria batendo nesses procedimentos, até porque o ECA fala em procedimento, não fala em processo. Você sabe a diferença de procedimento e processo? Processo é procedimento em contraditório. Né? Procedimentos são aqueles atos concatenados, um depois do outro, e o processo quando tem o contraditório. E o ECA fala em procedimento. Foi muito da Defensoria batendo nisso daí e dizendo que você não pode analisar o ECA sozinho, que você tem que analisar ele de uma forma constitucional, que a gente conseguiu mudar algumas coisas. Então, qual é a melhor interpretação? E hoje, pelo menos isso onde eu trabalho, mudou quase 100%, e em muitos outros lugares que mudou também. Qual a interpretação que se dá para a conjugação do dispositivo que diz que o Conselho Tutelar pode aplicar essa medida, mas com o dispositivo que fala que só o juiz pode aplicar depois de pedido do Ministério Público? É o seguinte: como regra, você vai aplicar a medida substitutiva, vai aplicar a medida protetiva de acolhimento, é o Ministério Público que tem que entrar com uma ação de acolhimento institucional e o Judiciário vai analisar se é o caso ou não de deferi-la. Essa é a regra. Existe a exceção. A exceção é que o Conselho Tutelar pode realizar o acolhimento desde que haja situação de maus tratos ou violência sexual. Isso está lá no artigo 102, se eu não me engano. Dá uma olhada ali no artigo 101 e seguintes, que vocês vão dar uma olhada nas poucas disposições que o ECA traz sobre acolhimento. Então eu vou ler aqui com vocês, que acho que fica mais elucidativo.
Artigo 101, parágrafo 1º. O acolhimento institucional e o acolhimento familiar são medidas provisórias e excepcionais. Provisórias e excepcionais porque não é para alguém ficar lá a vida inteira. É para você curar, né, uma situação de violação de direitos, e aí ou você devolver para a família de origem ou para uma família substituta. Então, acolhimento familiar e acolhimento institucional são medidas protetivas, não são forma de colocação em família substituta. Utilizáveis como forma de transição para reintegração familiar, ou, não sendo esta possível, para a colocação em família substituta, não implicando em privação de liberdade. Essa partezinha final ela é interessante porque ela, não implicando privação de liberdade, ela chama a atenção para o fato de que as medidas protetivas elas não devem violar direitos. Elas só devem prevenir e voltar atrás em violações de direitos que foram tomadas. Tem a violação da convivência familiar? Tem em certo grau, mas não serve isso para violar a liberdade. Então, se um adolescente quiser sair a qualquer momento, não é bem visto pela casa, mas ninguém proíbe ele. Porque ali não é uma prisão, não é um reformatório, né? As casas interiores de correção que a gente tinha. O adolescente pode sair, ninguém vai prender ele, quando ele voltar, está ali a medida protetiva para ele. É por conta disso, por exemplo, que não se admite a impetração de habeas corpus em relação a crianças e adolescentes acolhidos. Mas, como quase tudo que a gente tem aqui nessa parte de acolhimentos, há exceções, a jurisprudência excepciona, dizendo que cabe sim a ação de habeas corpus quando a decisão foi teratológica. Então o STJ já decidiu dessa forma, ainda que esteja dito aqui que não implica em privação de liberdade. Então, por exemplo, pegando um caso decidido pelo STJ recentemente, uma criança foi deixada na porta de um casal homossexual para que eles cuidassem da criança. A mãe abandonou e depois de um tempo esse casal pediu a adoção da criança. O juiz entendeu que isso era uma burla ao cadastro e que por conta disso determinou que a criança fosse imediatamente acolhida. Chegou até o STJ entendeu que havia já vínculos de afetividade e afinidade entre o casal e a criança, porque já estava lá com eles há um determinado tempo. Disse que se adotar, né, a adoção indo para frente, certamente essa criança ia ser devolvida para eles, que não havia o mínimo de razoabilidade em mandar essa criança para acolhimento. Logo, isso foi uma decisão teratológica, logo isso justificaria que você, por meio do habeas corpus, tirasse a criança de lá. Mas, lembre-se sempre, vocês têm que saber tanto o que está no ECA, quanto o que a jurisprudência entende, tá bom? Parágrafo 2º, e é mais importante para a gente nesse momento. Sem prejuízo da tomada de medidas emergenciais para a proteção de vítimas de violência ou abuso sexual e das providências a que alude o artigo 130 desta lei, o afastamento da criança ou do adolescente do convívio familiar é de competência exclusiva da autoridade judiciária e importará em deflagração, a pedido do Ministério Público ou de quem tenha legítimo interesse, de procedimento judicial contencioso, no qual se garanta aos pais ou ao responsável o exercício do contraditório pela defesa. Esse dispositivo ele não é originário do ECA, ele veio em 2009 com a Lei da Convivência Familiar. Então, como a gente viu, né, excetuados, sem prejuízo de medidas de emergência, o Ministério Público que tem que deflagrar a ação para depois o juiz analisar. Tá, excetuados situações de emergência. Quais são as situações de emergência? Proteção de vítimas de violência ou abuso sexual. Então, quando a gente pensa em violência e abuso sexual, a gente pensa em abuso sexual propriamente dito, e violência poderia ser uma violência psicológica quanto uma violência física. Por isso que eu falei maus tratos de forma genérica. Bom, então, se a regra, como está dizendo aqui, é o MP entrar com a ação e depois o juiz analisar, a gente tem algum caso que é exceção. Como que a gente vai decidir quem é que pode realizar esse acolhimento na exceção? O ECA só traz para a gente que o outro legitimado para aplicar a medida de acolhimento é o Conselho Tutelar, conforme diz lá nas atribuições do Conselho. Então, por essa interpretação, cabe ao Conselho Tutelar realizar acolhimentos institucionais em casos urgentes de violência ou abuso sexual.
Todos os outros casos, o Conselho Tutelar não pode realizar acolhimento, porque isso é exclusivamente atividade do juiz após pedido do Ministério Público. Então eu vou até colocar um aqui, exceção, e aqui é a regra. Muito bem. E como funciona então a regra? Vamos supor que o Conselho Tutelar está ali no exercício das suas atividades, já mandou a criança estudar, já solicitou tratamento médico, está fazendo ali as orientações semanais, mensais, seja lá como for, mas percebe que a família não está aderindo. Percebe que eu estou falando que é problema da família, não é problema do Estado. Se fosse problema do Estado por falta de aparelhamento da assistência social, da saúde, coisa e tal, isso aí é dever nosso de entrar com ação contra o poder público para que eles arquem com a sua parte de responsabilidade. Eu estou falando da família. A família foi tudo possibilitado para ela, mas a família não fez questão de levar as crianças onde tem que levar, de ir no CAPS, né? Uma família que faz um uso problemático de álcool, outras drogas, não foi no CAPS, apesar de ter sido intimada aí, e por aí vai. Bom, o Conselho Tutelar acha que está insustentável essa possibilidade, mas não é nem caso de violência, nem de abuso sexual. O que o Conselho Tutelar faz? Reúne esse procedimento administrativo que já elaborou e manda para o Ministério Público. Eu queria achar o artigo, mas eu não achei agora. Manda para o Ministério Público. Você informa o titular da ação daquilo que está acontecendo. O Ministério Público recebeu as informações. Vai sair entrando com a ação à torta direito? Não, ele precisa analisar, né, se tem justa causa e por aí vai. Até porque, como a gente viu, o conselheiro tutelar ele não tem nenhuma formação específica, quanto menos na área jurídica. Então compete ao promotor que conhece melhor a área jurídica ver se tem possibilidade ou não de entrar com a ação. Então vamos supor nesse caso que a gente tenha visto que o casal não adere ao CAPS, por conta disso muitas vezes eles ficam numa situação que não consegue dar atenção para a criança é pequena e por aí vai. E o caso chega para o Ministério Público. O Ministério Público pode, antes de entrar com a ação, ele mesmo entrar em contato com a família e cobrar maior rigorosidade no adimplemento ali das suas atividades, quando também entrar em contato com os órgãos que fazem parte da rede, para ver se consegue uma solução diferente. Então, eventualmente, eles não estão indo no CAPS, mas ele pode eventualmente entrar em contato com o CAPS, falar sobre a situação e o CAPS fazer aquela busca de ir na família para tentar a criação de vínculos. Lembra que a gente viu que o CAPS pode fazer isso? Né? Sair do seu gabinete e ir lá atrás das pessoas? Uma situação que eventualmente o Ministério Público pode perceber é que a situação de negligência que aquela família vive não é uma situação que é causada pela própria família por sua própria vontade, mas é uma situação de pobreza. Por conta disso, eventualmente, pode encaminhar a mãe para a defensoria, para entrar com uma ação de alimentos contra um pai faltoso, ou pode encaminhar para o CRAS, para que ela tenha acesso ali a um Bolsa Família, a um BPC, algo, por exemplo, que o Conselho Tutelar falhou e não fez. Então, cabe ao Ministério Público tomar todas as medidas possíveis para evitar esse acolhimento. Ou seja, para prevenir, ou então para restaurar os direitos que foram violados, sem que você tenha que apelar para aquela medida que viola o direito à convivência familiar. O Ministério Público tem atuado dessa forma na prática? Aí a gente não tem como dizer muito bem, né? Assim, o Ministério Público tem atuado dessa forma na prática. O promotor com quem eu trabalho tem feito um trabalho muito bacana nesse sentido. Eu não conheço a realidade de outros lugares, mas o promotor com quem eu trabalho, a gente tem um relacionamento muito bacana. Naqueles casos que ele entende, ele me chama. Eu mesmo já me coloquei à disposição para a gente tentar fazer tudo o que for possível para evitar o tipo de acolhimento. Então vai lá, liga para fulano, convida, não sei o quê. Às vezes você até acha um parente que não foi procurado antes, né? De repente você acha um tio que poderia ficar com a guarda. Você já passa direto para esse tio, antes mesmo de você realizar o acolhimento, né? Já dá o termo de responsabilidade, fala para ir na defensoria, para entrar com ação de guarda. Então esse papel é muito importante para ser um filtro, para que não coloquemos crianças e adolescentes desnecessariamente nesses serviços, né? Que além de ser uma violação de direitos da criança e dos familiares, é altamente custoso para o Estado.
para o poder público. Se fizer uma conta, a média que se gasta por cabeça por uma criança no acolhimento é R$ 4.200. Então, perceba que cada caso de acolhimento, segundo as normas técnicas dos acolhimentos, tem que ter, normalmente, no máximo 20 crianças. Né? Então, se são 4.200, eu estou falando sobre R$ 84 mil. Né? Uma casa de 20 pessoas recebe um repasse de cerca de R$ 84 mil. Se eventualmente a gente tem situações onde o que determina é uma situação de pobreza ou uma situação de... Por exemplo, tem um caso com que eu trabalho que tem uma mãe que ela tem 7 filhos que estão acolhidos. E essa mãe tem muita dificuldade de pegar esses filhos de volta, porque dos 7 filhos, 4 têm comprometimentos psiquiátricos. Agora, o que é mais vantajoso? Você deixar essas 7 crianças no acolhimento, que correspondem a uns R$ 30 mil, ou você eventualmente contratar um profissional, terapeuta ocupacional, não sei qual é o nome do profissional, que fique todos os dias na casa dessa mulher. Quanto que você vai pagar para um profissional assim? R$ 3 mil, se muito? Né? Entre R$ 3 mil e R$ 30 mil, até falando em termos econômicos, que o poder público gosta muito de trabalhar com isso, é uma forma de você argumentar do como está sendo ineficiente a sua política pública. Então não é vantajoso nem para o poder público você manter acolhimentos de casos que não são necessários. Se você pode solucionar o problema dessa família sem ter que recorrer para a violação da convivência familiar, é sempre preferível para todo mundo envolvido. Muito bem. Aí o Ministério Público fez o que dava para fazer, não tem jeito. Eu entendo que é caso de acolhimento. O Ministério Público vai lá e entra com a ação. Ele pode pedir tanto o acolhimento imediato, quanto a realização prévia de um estudo pelo setor técnico do juízo, para verificar se realmente é o caso de acolhimento. Enfim, vamos supor que pediu direto ou o setor técnico falou que tem que acolher mesmo. Tudo isso que eu estou contando para vocês é algo que acontece na prática, mas pouca coisa está no ECA. O que está no ECA eu estou chamando a atenção para vocês. Aí a juíza vai lá e determina o quê? A busca e apreensão dessas crianças e adolescentes. Manda para acolhimento. O correto é que, diante disso, você cita os pais e possibilita que eles entrem em contato com a defesa. E aí procura a defensoria apresenta a contestação e a partir de então começa a atuar no processo. Tá? Assim que a criança for acolhida, cabe à ONG que realiza o exercício desse serviço de proteção realizar o PIA. O PIA é o que eles chamam de Plano Individual de Atendimento. Isso está no ECA. Tá? Tem 2 tipos de PIA. Tem o do socioeducativo e tem o do protetivo. A gente está falando do protetivo no momento. O PIA é o Plano Individual de Atendimento. O que se traça nesse PIA? Os técnicos da ONG têm que fazer um estudo, tanto com os familiares quanto com as crianças, das metas que se pretendem traçar no desenvolvimento desse serviço que está sendo prestado, em vistas à reintegração familiar. Deixa eu fazer um parênteses aqui de algo que é importante de falar. O ECA traz 3 nomenclaturas para a família. Aquela família que seria o núcleo mais próximo na família, da criança, que é composta pela criança e seus ascendentes, eles chamam de família natural. O núcleo de pessoas que ainda faz parte da família, mas que não é pais e filho, então, por exemplo, tio, sobrinho, primo, avô, até mesmo familiar só de consideração, eles chamam de família ampliada ou extensa. E por último, nós temos aquela família que não é a sua família original, que é uma família diferente que te colocaram, que é a família substituta. Então, o SAICA, né? Eu vou falar os SAICAs, quando eu falar SAICA, vocês entendem a ONG que executa o programa de atendimento protetivo. Então, o SAICA, ele tem o dever de elaborar esse PIA, entrando em contato com os membros da família natural, da família extensa,
para ver quais são as possibilidades, inclusive, de desacolhimento para outros familiares e o que vai ser feito, quais são as metas para essa criança a partir de então. Num prazo máximo de 6 meses, essa medida tem que ser reavaliada. Então, o acolhimento ele tem que dizer, olha, pelo menos, no máximo, em 6 meses, a gente tem que fazer isso. O poder público tem que mostrar para o juiz como que vai ser feita a realização do trabalho, para que, uma vez que cumpridas as metas, a gente saiba que os pais fizeram tudo o que era necessário e, por conta disso, a criança pode voltar para o seu núcleo familiar. A meta do PIA é sempre a reintegração à família natural. Na sua impossibilidade, a família extensa. Tão apenas decorrido o tempo e percebendo que não dá para voltar para a família natural, não dá para voltar para a família extensa, seja pela inexistência deles, ou seja porque eles continuam contumazes na violação de direitos das crianças, aí sim, depois de relatórios circunstanciados falando sobre o assunto e o juiz mesmo se posicionando sobre o assunto, que o acolhimento ele vai mudar a sua chavinha e aí ele vai começar a trabalhar não mais visando o retorno da criança à família natural, mas a uma família substituta. Então a família natural ela é sempre a primeira preferência, a família ampliada ou extensa é sempre a segunda e a família substituta ela é sempre a última medida possível. Porque é aquela situação em que é tanta violação de direitos que você teve que romper a convivência familiar, mas essa família não mudou a situação de violação de direitos, então chega, vamos dar uma vida que seja mais decente para essa criança e para o adolescente, vamos dar a oportunidade de uma nova família, onde em tese ela pode ter os seus direitos atendidos. Entendeu? O serviço de acolhimento familiar, ele é uma alternativa ao SAICA. Ele é também um serviço de acolhimento, só que ele não pode ser aplicado pelo Conselho Tutelar. Isso daqui realmente é só do Poder Judiciário. Basicamente porque quando você está falando de acolhimento familiar, você está falando sobre pessoas que estão inscritas num cadastro para serem acolhedoras, né? Se fala de família acolhedora, esse termo normalmente se utiliza. E o Conselho Tutelar não tem acesso à listagem de quem faz parte desse programa, não dá para você chegar e entregar a criança para um desconhecido. Então isso é algo que só o Judiciário pode fazer. O acolhimento familiar, ele tem algumas questões que são trazidas como preferíveis ao SAICA. Por exemplo, um SAICA, como eu falei, costuma ter entre 20 crianças e adolescentes. Ainda que não seja um lugar super gigante, poxa, 20 pessoas no mesmo espaço não te permite ter uma atenção como você teria no ambiente familiar. O ambiente familiar ele é muito mais próximo daquele ambiente que você tem na sua casa ou que você vai ter se você for para uma outra família. Então ele é muito mais aconchegante, né? É menos frio do que aquele estabelecimento público, aquelas paredes frias, né? Onde você normalmente é só mais uma pessoa. Então o acolhimento familiar tem essa vantagem de ser menos doloroso para a criança, no sentido de, como sendo um núcleo familiar, ele é mais aconchegante. Então, em tese, ele seria uma boa alternativa para o acolhimento institucional. Porém, na prática, ele tem muitos pontos negativos. E é por conta disso que muitas comarcas, eles não tratam desse serviço de acolhimento familiar. Eles não executam. Veja bem, vamos supor que nós estamos falando de uma criança que foi recém-acolhida e que ela é um bebê, né? Tem ali alguns meses de idade, e foi colocada no acolhimento familiar. Essas pessoas que se voluntariaram para fazer parte do acolhimento familiar, elas sabem que elas não podem adotar essa criança. Isso é um serviço provisório e temporário, com vistas à restituição para a família natural ou, em outra hipótese, na família substituta. Você é um prestador de serviço, você é quase como se fosse um terceirizado, né? Então você está prestando um serviço público. Você não pode adotar essa pessoa, senão interfere em tudo. Imagina, alguém que tem interesse em adotar aquela criança vai boicotar o próprio serviço de aproximação com a família natural. Só que você recebe aquela criança com meses de idade.
E a família demora um pouco para conseguir pegar a criança de volta. Vamos supor que já passou 1 ano e meio. E essa criança já começou a aprender a falar. E já está chamando os dois de pai e mãe. Tira essa criança dos dois. Tira. Você vai causar muitos prejuízos, principalmente para a criança, que já pegou afeto. Você vai fazer uma quebra de vínculos. E também para aquele casal que foi lá de boa vontade para prestar serviço público. Que por mais frio que eles sejam, na hora que a mulher começa a ser chamada de mamãe e o pai de papai, é complicado. Então, é muito complicado nesse sentido de você quebra vínculos da criança, você quebra vínculos dos pais, e além disso você pode ter boicote dessas pessoas em relação ao processo de aproximação com a família natural. Ou mesmo preparação para a família substituta. Porque vamos supor que essa família natural já passou 2 anos, não vai rolar. Ok, então agora você vai começar a preparar uma família substituta. Não significa que vai ficar com vocês. Nossa, então, vir fila de preferência, né? Não tem preferência nenhuma. Isso aqui é um serviço público, é uma medida protetiva. Porque até 2 anos Nossa, pode professor, ficar, mas né? 2... Até 2 anos. Passaram-se 3, aquela Não família. importa. É voluntário, professor? Tipo, É voluntário. É voluntário. Esse é um serviço... Eu assisti uma reportagem que era exatamente E isso. dá sempre isso também, mas pra isso vai Só que a criança ela tinha problemas, né? Como que é o nome? Tinha deficiência, ok? Tinha uma deficiência. E a pessoa acabou adotando. Então, eu não vou te dizer que isso não aconteça em alguns lugares. Porque tudo acontece em alguns lugares. Né? Essa é a verdade. Fechado, então, não é. Mas assim, é ilegal. E se isso começa a acontecer, vamos preservar os vínculos. Tudo bem, e quem disse que esse casal aqui, então, não trabalhou para evitar a devolução para a criança? Porque esse é o papel do acolhimento. É o papel de reaproximação de vínculos. Você quebrou o convívio familiar, só que você tem que tentar manter esse convívio familiar o mais próximo possível. Você só separou na medida em que aquilo se fez necessário para atender aos outros direitos. Então é por isso que, ainda que você botou no acolhimento, que visitas livres, a princípio, a menos que o juiz motivadamente dê as razões pelas quais as visitas têm que ser proibidas ou então limitadas a tais dias. Se for indo bem, vai aumentando as visitas. Visita com retirada, pode dormir em casa. Visita para poder levar a criança para passar férias em casa. Até o momento que percebe que pode voltar para casa, que está tudo bem e desacolhe. Essas famílias substitutas, elas recebem algum tipo Família substituta ou acolhimento familiar? de familiar? Não confunde. Acolhimento familiar é medida protetiva. Tem caráter provisório e excepcional. Família substituta, guarda, tutela e adoção. Tá. Essas pessoas que voluntariamente elas se inscrevem, elas recebem algum tipo de treinamento, de uso também? Eu não sei te dizer. Não sei te dizer, porque como eu não trabalho com isso na prática, como a gente não tem isso lá, então a gente não acaba lidando diretamente com isso. O ECA não fala, então não é algo que vocês precisam saber para o concurso de vocês. Na verdade, ficaria mais por curiosidade, mas eu não sei te dizer. A substituta é quase adoção mesmo? É adoção, lá. Oi? Adoção. A família substituta é ajudar que. Não, aí é menos mal, né? Então vamos lá. Então, você decidiu que tem que acolher. Você pode escolher, aí o gestor entende, né? Se é acolhimento institucional ou familiar que ele vai dar preferência. Seja lá qual for, reavaliação em período máximo de 6 meses, permanência período máximo de 2 anos. Salvo em situações excepcionais onde ele pode ficar mais tempo. Situações excepcionais que faz sentido deixar a criança ou adolescente mais tempo lá, em preservação ao seu melhor interesse. Vamos supor que nós estamos falando de um adolescente. Um adolescente de 14 e 15 anos, que está no acolhimento institucional. Não tem pais, os pais são falecidos. Não tem nenhum familiar próximo. E não tem perspectiva de adoção. Porque, afinal das contas, ninguém quer adotar um menino de 14 anos. Se a gente levar a ideia de... Desligar?
Se isso está certo, então significa que completou 16 anos, não tem que chutar ele para fora. E a medida protetiva ela está lá justamente para evitar que você tenha violação de direitos. Então, em casos como esse, onde se ele sair do acolhimento ele não vai ter o que fazer, bom, esse é um caso que excepciona a regra dos 2 anos. Então você pode permitir que alguém fique mais do que 2 anos se for na intenção do seu melhor interesse, como por exemplo esse caso. Mas em regra, prazo máximo de 2 anos. Família não se mexeu em 2 anos, já pode começar a pensar em família substituta. Aí ele ficaria até completar os 18, isso? Até completar os 18, perfeito. E aí, aquilo que a gente já conversou em aulas passadas também. Qual o papel do SAICA a partir de então? Preparar a autonomia dele para que quando ele fizer 18 ele possa tocar a vida por si só. Emancipação. Né? Então, completar os estudos, profissionalização e por aí vai. Talvez faculdade, né? Como for. Não conseguiu, tem a República Jovem. Isso daí está previsto na resolução 109 do CNAS, como sendo um serviço assistencial que tem que ser disponibilizado. Esses serviços assistenciais da resolução 109 do CNAS, muitas vezes os municípios não possuem, principalmente as cidades mais interioranas. E aí é nosso dever como defensor público pedir para que esses serviços sejam efetivados no município. Mais meia horinha. Vamos ver como é que eu vou falar aqui. Bom, aí foi feito o PIA, está sendo feita a análise, a defensoria vai lá e faz a contestação, fala, não aconteceu isso, foi assim, assim, assado. A Defensoria de São Paulo tem uma coisa muito bacana, eu sei que a Defensoria do Paraná também tem, algumas outras também talvez tenham, que é o CAM. Né? O CAM é o Centro de Atendimento Multidisciplinar, e cada unidade da Defensoria de São Paulo conta, ou deveria contar, com um CAM, que é composto pelo menos por um psicólogo e assistente social. No Paraná o mundo é mais maravilhoso ainda, porque lá, pelo menos em tese, é um CAM por defensor. E por que é muito bom o CAM? Quando você lida com casos de infância cível, é impossível você fazer um trabalho decente sem fazer trabalho de rede. E trabalho de rede significa que você vai ter que estar em contrato o tempo todo com assistentes sociais e psicólogos. Porque os SAICAs são compostos por técnicos, psicólogos e assistentes sociais. O pessoal responsável por esse tipo de atividade do CREAS, que o CREAS supervisiona a execução dos SAICAs, as pessoas que vão estar na linha de frente conversando com você são psicólogos e assistentes sociais. Talvez um pedagogo, normalmente esses dois. Quando você for se debater com o setor técnico, quando o setor técnico for fazer um estudo, né, como é que você vai rebater isso? Você tem que ter um psicólogo e assistente social. Nós, juristas, ainda não somos onipotentes, embora os juristas achem isso, de conhecer todas as matérias, né? De saber opinar em qualquer coisa. Então, você tem uma psicóloga, um assistente social junto com você para eventualmente rebater um relatório feito pelo setor técnico que está dizendo algo que não tem nada a ver com o caso, ou então fazer um trabalho de rede com ONGs que prestam auxílio a famílias, violências e maus tratos, ou com acolhimento, para trocar ideias, né? Como é que está o caso, como é que está evoluindo, e se a gente fizesse isso, se fizesse aquilo, talvez a intervenção possa ser melhor. Isso ajuda com que a nossa atuação não seja uma atuação só fria no papel, extremamente jurídica. Até porque, quem sabe, lidando com o direito, muitas vezes, se o juiz pensa de um jeito, não vai ser você que vai mudar a cabeça dele, né? Se o juiz dá sempre liminar de vaga em creche, você vai ganhar sempre liminar de vaga em creche. Se o juiz nunca dá liminar de vaga em creche integral, você não vai ganhar. No máximo, um dia você vai recorrer, o juiz vai cansar de perder e aí você muda o entendimento dele. Agora, no criminal é a mesma coisa. Se o juiz acha que traficante tem que morrer, ele vai botar a pena alta lá em cima mesmo pro primário, não vai aplicar o parágrafo 4º e por aí vai. Então, quando a gente está falando de acolhimento, a gente está falando de muito mais coisa que não jurídico. A gente está falando de toda uma rede de sistemas de garantia de direito, de pessoas que atuam que não são do mundo jurídico. Então, quando a gente está falando de SAICA, a reavaliação tem que ser feita no máximo a cada 6 meses. Só que como que o juiz vai se pautar para saber se está tudo certo ou não? Nos relatórios técnicos que foram produzidos. Então, o juiz tem a sua equipe técnica, o setor técnico do juízo, o SAICA tem a sua equipe técnica, a defensoria tem a sua equipe técnica.
E aí existem algumas outras ainda, como eu falei, as ONGs podem eventualmente fazer algum parecer, o Conselho Tutelar eventualmente pode fazer um parecer, enfim, aí fica um pouco mais casuístico. O próprio CAPS pode fazer parecer nos casos que estão vinculados ao CAPS, né? Então tudo isso, na hora da juíza formar sua convicção, é importante. Então ter uma psicóloga, ter um assistente social que vai apontar os erros de outro estudo que foi realizado é um grande ganho, porque nesses pontos que você vai ter a discussão de ideias, não é no mundo jurídico. O mundo jurídico é mais para saber a regularidade, se tem nulidade, coisa e tal. Para saber se está em condições de voltar para a família ou não, isso é extremamente técnico. Então imaginem uma situação em que uma criança acolhida, os pais dela contrataram um advogado. Isso é muito raro, porque normalmente o Conselho Tutelar não vai atrás de gente que tem dinheiro, vai atrás de gente pobre. Porque as pessoas que têm dinheiro se escondem atrás das grades de um condomínio e ninguém entra lá dentro. Se escondem atrás de um portão de uma escola particular e ninguém denuncia o que acontece lá dentro. Então, vamos imaginar que contrataram um advogado. Contrataram o melhor advogado possível. E a pessoa está bancando uma bata de uma grana porque quer ter um bom jurista lá dentro. Esse jurista não tem acesso à rede. Ele não sabe quem é o acolhimento, não sabe quem são os técnicos, não sabe quem é o setor técnico, ele não conhece psicologia e assistente social. A menos que você tenha muita grana e você possa contratar assistentes técnicos, mas aí você tem que ter muita grana mesmo, e eu duvido mesmo que teu filho for para o acolhimento, muitas vezes você vai acabar pagando um dinheiro que vai ser mal gasto. Porque se você não tem um psicólogo, um assistente social do seu lado, é o que eu falei, o núcleo de discussão do que está acontecendo ali, praticamente você está excluído. Então, isso eu tenho orgulho de dizer, que uma das melhores coisas que a Defensoria tem é o CAM. Porque, pelo menos a família pobre, ela sabe que ela vai ter o mesmo tratamento que uma pessoa muito rica, que possa contratar assistentes técnicos. Uma pessoa de classe média não conseguiria isso. Então, pelo menos a gente consegue dar esse tipo de atenção para as pessoas. E é muito bacana, porque quanto mais a gente vai trabalhando, quanto mais as técnicas do CAM vão desenvolvendo seu trabalho, isso vai ganhando também a confiança da juíza. E algumas vezes a gente já conseguiu até ir contra os relatórios da própria equipe técnica do juízo e ganhar. A juíza dá mais crédito para o nosso parecer do que para o parecer produzido pelos técnicos dela. Para você ver como que a qualidade de um trabalho feito em rede e estando perto ali do caso pode ser muito mais importante. Porque o setor técnico, muitas vezes, está atolado de trabalho. Então vai ter contato com você quando você for lá. Vai ser os 45 minutos durante o dia que você for lá. Sei lá, a cada 6 meses. É diferente do acolhimento que está lá com você todo dia, ou com a técnica da defensoria que pode ir lá quando quiser. Entendeu? Então é importante ter alguém assim, e isso é muito bacana a gente ter. Normalmente, pelo menos o ECA não fala, então normalmente não tem sentença um processo de acolhimento. Por quê? Porque de duas uma, ou você devolve a criança para a família de origem, e aí o processo perde sua razão de ser, ou então você vai entender que é caso de família substituta. Só que nesses casos de família substituta não é a medida protetiva que vai determinar se a criança pode ou não ser encaminhada para uma família substituta. É um processo de destituição do poder familiar. Sobre isso a gente vai ver melhor na aula que vem. É um processo de destituição do poder familiar que tem como principal ator o Ministério Público, que a gente vai quebrar os vínculos entre família natural e criança, liberando essa criança para ser colocada no Cadastro Nacional de Adoção e, portanto, ser uma das pessoas possíveis de serem adotadas. Então, o que determina isso é o processo de destituição e não o processo de acolhimento. Então, vamos imaginar, só por cima, que o processo de destituição do poder familiar acabou destituindo o poder familiar desses pais. E aí essa criança foi colocada no Cadastro Nacional de Adotantes. Ela saiu do SAICA? Não, continua lá. Então o processo de proteção vai continuar rolando. No dia em que essa criança for adotada, esses pretendentes à adoção, eles vão entrar com um processo de adoção, e é nesse processo de adoção que a criança vai ser desacolhida e encaminhada para os pretendentes à adoção.
Ou seja, o processo de protetiva fica prejudicado. É por isso que por muito tempo esse processo de protetiva ele era visto sem contraditório, totalmente não aberto, porque ele era tido mais como um elemento informativo do juízo do que de fato algo onde os familiares poderiam se defender. Mas como isso implica em violação de direitos, cada vez mais, inclusive a lei de convivência familiar trouxe isso, é imperativo que os familiares participem do processo, do que está sendo realizado. Tem reunião dos processos? Bom, todos eles correm na mesma vara, né? Isso tem que acontecer. Não tem reunião. Sabe por quê? Porque o processo de protetiva ele acontece entre Ministério Público e pais. O processo de destituição também pode acontecer entre Ministério Público e pais, mas não necessariamente, como a gente vai ver depois. E o processo de adoção, ele acontece só entre pretendentes de adoção e criança, como regra. E os pretendentes de adoção não podem ter acesso ao processo de protetivas, porque é segredo de justiça. Então isso atrapalha, né? Por exemplo, mesmo se eu quiser entrar com um processo de guarda, vou imaginar que eu estou por um tio. O tio não é parte no processo de medida protetiva, são os pais. E aí eu vou lá e entro com uma ação de guarda incidental. Se levar esse tipo de procedimento a ferro e fogo, o tio que vai entrar com a ação de guarda, ele não vai ter acesso ao processo de protetiva, porque ele não é parte, é segredo de justiça. É por isso que existe quem defenda, inclusive o defensor público Bruno Silva, que foi o último examinador de infância daqui da Defensoria de São Paulo, ele tem um livro que fala sobre... não lembro o título, mas é alguma coisa relacionada à capacidade postulatória de crianças e adolescentes. Será que tem aqui? Acho que não tem. Eu trago na próxima aula. E ele defende que todos os familiares têm que ser incluídos no polo passivo de uma demanda de medida protetiva. Porque não só os pais são interessados nessa demanda, mas todos os familiares, na medida em que eles são família extensa. E uma vez que você destitui a família natural, você quebra os vínculos com a família extensa também. Então a família extensa precisa participar do processo. E mais do que isso, a criança e o adolescente precisam de um representante para falar por ela no processo. Então ele defende que também precisaria de um curador especial para falar por ela nos autos. Se for um adolescente ou uma criança com mais idade, fica mais fácil, porque o curador pode ir lá no acolhimento, conversar com a criança ou adolescente, para saber o que de fato ela pensa, o que ela gostaria. Assim a gente para de pensar que todo mundo sabe o que é melhor para a criança e começa a colocar a voz da criança no processo. Isso é muito importante. Deixa eu ver. Muito bem. Outra coisa interessante que tem, e está no edital de vocês, é a resolução 32 do CNJ. Deixa eu ver aqui. Provimento número 32 de 2013 do CNJ. Esse provimento, ele trata sobre as audiências concentradas. A audiência concentrada não tem previsão legal. Não existe isso no ECA nem nenhuma outra legislação. Foi totalmente uma inovação trazida por esse provimento do CNJ. E o que diz esse provimento? Ele fala o seguinte, que o juiz da infância e da juventude, sem prejuízo do regular andamento dos processos, ele deve realizar a cada semestre, preferencialmente nos meses de abril e outubro, os eventos chamados audiência concentrada, que devem ser realizadas sempre que possíveis nas dependências do SAICA. E o que são essas audiências concentradas? São audiências em que o juiz, junto com a criança, o adolescente, seus familiares e os componentes do sistema de garantias de direito da criança e do adolescente, se reúnem todos, não naquele ambiente fechado das salas de audiência, mas dentro do SAICA, onde juiz, promotor, defensor vão ser obrigados a ver onde as crianças ficam, conversar com as crianças, ver como as coisas funcionam, conversar com os técnicos.
E nessa reunião onde vai participar todo mundo tem direito de fala, todo mundo vai dizer o que pensa sobre esse caso e eles vão chegar a uma conclusão de o que vai ser feito a partir de então sobre esse caso. Então, segundo esse provimento, além de juiz, promotor e defensor da criança, adolescente e sua família, devem comparecer também os técnicos da entidade de acolhimento, o setor técnico do juízo, conselho tutelar, as secretarias municipais da assistência social, saúde, educação, trabalho, habitação e mais os componentes de outras ONGs que eventualmente sejam relevantes para o caso, ou outros órgãos sejam relevantes para o caso, como por exemplo o CAPS, poderia ser. Não está especificado, mas poderia ser. Então todas as pessoas são intimadas. Por exemplo, dia 22 vão ser as audiências concentradas que a gente vai ter em Santo André. Vão ocorrer 2 dias, um deles é dia 22, outro dia eu não lembro. Então, a juíza ela marca alguns dias de audiência concentrada. Durante esses dias, todas essas pessoas aqui vão ser intimadas a comparecer. Vai ser feita uma grande de uma roda. E todo mundo vai falar sobre a situação dessa família. Normalmente, primeiro falam os técnicos, sem a presença da família e da criança. Depois eles voltam e aí eles continuam o debate. É uma situação muito interessante, porque além de você sair daquele ambiente do fórum, você coloca o juiz numa posição de horizontalidade. Ainda que isso não aconteça 100%, porque o poder da autoridade sempre se exacerba, né, o poder de quem está de gravata, né, coisa e tal, mas isso ajuda muito. Então você vai ter os secretários, os representantes do município, você vai ter os representantes do acolhimento, familiares, o judiciário, todo mundo ali para tentar resolver a situação daquela criança. Porque se eventualmente se afigurar que naquele caso o problema é a habitação, o juiz já vai cobrar diretamente do secretário de habitação que dê uma providência. Se o caso for educação, olha, vai ser desacolhido, mas ele vai para outro lugar, é longe, precisa da vaga. Você vai providenciar. Acho que por isso eles nem devem comparecer, né, essa gente. Olha, quando eles são intimados, eles comparecem. Porque senão é pena de responsabilidade administrativa, né? Improbidade administrativa. Não comparece, tem que comparecer. Ou pelo menos mandar algum representante. Eu falei que essas audiências acontecem a cada 6 meses. Isso não impede que você realize reavaliações antes. As reavaliações não precisam acontecer na audiência concentrada. Porque o prazo máximo de reavaliação é 6 meses. Mas as audiências concentradas têm que acontecer a cada 6 meses. Se você quiser só fazer reavaliação no momento de audiência concentrada, tudo bem, mas você está usando o seu prazo máximo. Que mais? Muito bem. Cada audiência tem que ser realizada uma ata individual. Você não pode chegar e fazer uma grande ata para todos os casos que você tem. Cada audiência é uma audiência. Você realiza uma ata para cada uma dessas audiências e depois junta no processo. Não é uma ata por criança, é uma ata por grupo familiar. Às vezes você tem 3 crianças num caso, só uma ata, né? Você não vai juntar 3 atas no seu processo. O próprio provimento traz uma exceção. Porque aqui diz que o juiz tem que realizar nessas audiências concentradas audiências de todos os casos que tem na vara. Mas o próprio provimento excepciona, dizendo que no caso de comarcas grandes, o juiz ele pode intimar para audiências concentradas tão apenas alguns casos, ou seja, não todos, desde que ele tenha
o mais amplo acompanhamento do que está sendo realizado em todos os procedimentos. Nas varas de grandes comarcas, com excessivo número de acolhidos, reserva-se ao magistrado a possibilidade da seleção dos processos mais viáveis para a audiência, desde que mantenha absoluto controle da situação dos demais. Posição desse provimento que ela é bem polêmica, vale a pena vocês se atentarem. Nos casos em que as crianças ou adolescentes acolhidos há mais de 6 meses, constatado pelo magistrado que diante das peculiaridades haja possível excesso de prazo no acolhimento sem o ajuizamento de ação de destituição do poder familiar, ou seja, um caso que já passou 6 meses, mas o juiz já olha e fala, não adianta nem ficar 2 anos, porque eu já sei que não vai dar em nada. Sei lá, uma criança que foi abandonada no hospital, por exemplo. Ninguém foi atrás. Ou com os pais falecidos, né? E passou de 6 meses, o juiz acha que já passou do prazo. Não teve ação de destituição do poder familiar, tem que andar. Recomenda-se que seja concedida vista imediata dos autos ao Ministério Público para manifestação expressa sobre tal situação. Caso o entendimento do Ministério Público seja pela não propositura da ação de destituição do poder familiar, com a manutenção do acolhimento, daí diante o risco de perpetuação da indefinição da situação, recomenda-se ao magistrado, diante da excepcionalidade e da provisoriedade da medida protetiva de acolhimento, que encaminhe cópia dos autos ao Procurador-Geral de Justiça para eventual reexame, podendo, para tanto, se utilizar de analogia do artigo 28 do CPP. E aí entra de novo aquela questão da iniciativa do Ministério Público, que é ele que teria legitimidade para entrar com a ação, que seria uma violação de competências. Tudo aquilo que a gente fala no processo penal também caberia aqui. Essa questão de provas, essa parte. Certamente, porque, como eu falei para vocês, são tantas as normativas que pedem, que se eles pedirem mais do que 2 questões de ECA, eles estão excluindo todo o resto do edital, não faz sentido. Então, se vocês estudarem muito a fundo tudo, menos o ECA, não estou falando para fazerem isso, mas vocês têm boa chance de tirar 6 de 8. Entendeu? Então, significa que não entrou com a propositura, não propôs ação de destituição do poder familiar, já passou de 6 meses, e o juiz acha que já era, o Ministério Público se manifeste. Se manifestou bem, tá bom, segue. Se manifestou mal, posso mandar para o Procurador-Geral e aí ele decide se mantém ou não. Bom, além dessas medidas protetivas que eu trouxe aqui para vocês, tem uma outra que é exclusiva do juiz, né, por isso que ela está fora do artigo 101, ela está no artigo 130, que é a cautelar de afastamento do pai ou da mãe agressor. Essa aí é uma medida muito interessante porque ela se assemelha à Lei Maria da Penha. E ela apresenta uma medida protetiva à criança antes mesmo da Lei Maria da Penha surgir. Então, verificada a hipótese de maus tratos, opressão ou abuso sexual imposto pelos pais, o juiz poderá determinar como medida cautelar o afastamento do agressor da moradia comum. E da medida cautelar constará ainda a fixação provisória de alimentos de que necessitem a criança ou adolescente dependentes do agressor. Então vamos supor que a gente está falando de um caso em que a criança sofre maus tratos físicos. Só que o Conselho Tutelar e todos aqueles outros órgãos que fazem parte do sistema de garantias, eles conseguem apontar que o agressor é o pai. E que a mãe não tem nada a ver com isso. A mãe sofre, a mãe apanha dele também. O pai bate em todo mundo. Só que não tem outros parentes, não tem outros familiares. E essa mãe depende do pai. Porque é ele que bota dinheiro em casa, ela trabalha em casa, né, cuida do filho, coisa e tal. Ela tem um vínculo, ela tem uma dependência dessa pessoa.
Não tem como pegar um termo de responsabilidade e dar para a mãe, porque afinal das contas eles moram no mesmo teto. Então, a fim de evitar-se um acolhimento institucional, pode o Ministério Público entrar com essa ação cautelar, até a Defensoria, enfim, poderia-se entrar com essa ação para pedir o afastamento do agressor do lar. Então, você exige que o agressor seja afastado. E, além disso, na própria cautelar já pode fixar alimentos. Porque, afinal das contas, se a mulher era dependente do marido, já está fixado alimentos logo naquele momento. Você não precisa nem mover isso numa vara de família. Existem algumas ações, já adiantei isso um pouco para vocês em outro momento, que são fixas. A competência, ela é absoluta, ela é sempre na vara da infância. Eu não gosto de dizer que a competência é absoluta, porque sempre a competência vai ser absoluta, no que eu vou falar para vocês. Mas competência exclusiva. Competência exclusiva também não é uma boa, porque significa que eu posso optar. Competência exclusiva, vamos usar esse termo. Tem algumas ações que são de competência exclusiva da vara da infância, como, por exemplo, a ação de adoção e a ação de responsabilização por ato infracional. Sempre isso daí vai ser na vara da infância, não tem outra situação. Mas existem algumas outras ações, tem um rol que trata sobre isso, que são alguns assuntos onde a competência ela é da vara da infância se ela for atraída. Se ela for atraída por uma situação peculiar, que é a situação de violação de direitos da criança ou do adolescente. Também é uma competência absoluta, uma vez que constatada a existência tanto da hipótese legal quanto da violação de direitos, você tem que fazer na vara da infância, mas é uma competência que ela depende, né, dessa situação de violação de direitos. E a ação de alimentos é um excelente exemplo disso. A ação de alimentos, você sabe que, como regra, vocês propõem ela na vara da família. Mas nessa situação especial, ela tem vez na vara da infância. A ação de guarda, ela também é uma ação que, em regra, você entra na vara da família. A ação de tutela também é uma ação que, em regra, você entra na vara da família. Só adoção que não, é sempre na vara da infância. Mas você pode propor as duas também na vara da infância e juventude, sempre que tiver violação de direitos. Então a gente vai ver isso melhor na próxima aula, mas, por exemplo, uma avó que pretende a tutela do seu neto que está acolhido, pressupõe que ele tem violação de direitos. Há uma dúvida, o que é violação de direitos? Porque violação de direitos pode ser qualquer coisa. O pai que não paga a pensão, o menino está com violação de direitos. Isso é vara da infância? Jurisprudência entende que não. Né? O menino precisa de medicamento, mas ele tem plano de saúde. Isso é vara da infância? Jurisprudência entende que não, entende que é na vara civil. Né? Então há uma divergência no que seria violação de direitos, mas há um consenso de que se a criança está acolhida, tem violação de direitos, senão ela não estaria ali. Então, sempre que tiver acolhido, vara da infância. Pode ser alimentos. Então, por exemplo, eu mesmo já entrei como cuidador especial de adolescente pedindo alimentos para o pai, porque o pai não se mexia para pegar as crianças. O pai estava ali, o pai existia, o pai ganhava uma renda de 2 salários mínimos e ele estava numa posição confortável, não queria pegar as crianças, então eu entrei com essa ação de alimentos contra o pai para ver se ele se mexia. Só que infelizmente ele ficou mais confortável ainda, porque ele foi na audiência, pessoa super humilde, e ele ficou muito feliz de pagar os alimentos, porque ele acha que é justo, já que os filhos dele estão lá, e ele não quer de jeito nenhum pegar as crianças, porque eles estão tendo uma oportunidade que ele nunca teve na vida dele. O pai é analfabeto, daquelas pessoas super grosseiras, da pele super cascuda, trabalhador de obra, super destruído, acho que ele tem 40 anos, parecia que tinha 70. Na verdade, ele estava super feliz que os filhos dele estavam tendo a oportunidade que ele nunca teve. De estudar, de ter um computador em casa, de ter uma televisão. É foda. Trabalhar com o público da defensoria não é fácil. E a gente vê que às vezes a gente pensa numa coisa, acha que é uma solução, mas na verdade, no final das contas, ele acabou, né, tá pagando ali o juízo. Quando eles saírem, eles podem tirar esse dinheiro e, enfim, né, de repente se ajudar aí, pegar uma casa, aquilo que for melhor. Deixa eu ver o que mais. Acho que é isso, gente. Vocês têm pergunta? Quando volta para a família natural, tem algum acompanhamento? Vocês estão fingindo que está tudo bem, mas depois... Ok, muito legal isso. Costuma-se ter um acompanhamento, sim. Se eu não me engano, não existe previsão temporal no ECA.
Eu depois vou pesquisar e trazer para vocês na próxima aula. Mas normalmente o acompanhamento é de 6 meses, que pode ser prorrogado se tiver alguma situação especial. Então, até para dar um sustento para a família, né? Porque o acolhimento, ele é uma medida protetiva tanto quanto as outras, só que ela é mais drástica. Então, você desacolheu, você tem que continuar dando o suporte do resto, porque senão, inevitavelmente, essa família pode voltar para uma situação em que precisa do acolhimento. Então, durante 6 meses, esse acompanhamento continua sendo feito com o processo de acolhimento não arquivado. Ou seja, com defensoria, Ministério Público e juiz acompanhando. Deu tudo certo, o processo é arquivado, mas isso não significa que os outros órgãos do sistema de garantias não estão atuando ainda. Então eles podem ainda ter o acompanhamento do Conselho Tutelar, do CAPS, da UBS, seja lá de quem eles precisarem. Ainda que não tenha mais pelo processo. Porque tudo isso aqui, na verdade, é medida protetiva. Você só tem o processo mesmo naquilo que viola o direito à convivência familiar. Porque está tendo violação de direitos, principalmente da criança. A criança tem o direito de estar junto com seus pais. Por que você está violando esse direito? Porque só com isso eu consigo garantir sua integridade física. Tá bom. Ou então eu estou fazendo isso porque só com isso a gente vai conseguir analisar melhor a situação. Infelizmente, muitos casos que ficam no acolhimento, eles são decorrentes de pobreza. E a gente tem um artigo aqui no ECA, se eu não me engano é o artigo 29, depois vocês olham melhor direito, que fala que a falta de recursos econômicos, na verdade, a falta de recursos materiais, desde que não produzidos voluntariamente pelos pais, não é causa para a colocação em família substituta. Então, se assim não é, significa que, se a família não tem condições financeiras, o Estado tem que dar um jeito. E se a família foi acolhida por uma questão de falta de recursos, até é possível, desde que a pessoa não vá para uma família substituta. É até possível que, por conta de uma miséria extrema, eventualmente ela seja acolhida. Mas o poder público tem que fazer tudo possível para recuperar a situação deles. Então, encaminhar para a Secretaria do Trabalho, ver jovem aprendiz, ver possibilidade de habitação, conseguir uma casa, inserir nos benefícios assistenciais do BPC, do Bolsa Família, colocar a criança na creche período integral, assim, né, menos tempo da criança lá para poder precisar de trabalho, e por aí vai. Só que muitas vezes a gente tem isso, tem essa cabeça. Não, mas tem negligência dos pais. Por que negligência? Porque fica ali o dia inteiro sozinho a criança. Vai ficar sozinha por quê? Porque o pai trabalha. O que você vai esperar? Que o pai... Porque a Defensoria Pública atua para pessoas que ganham até 3 salários mínimos de renda familiar. Segundo pesquisa do Ministério da Justiça, até 80% da população brasileira ganha até 3 salários mínimos. Então 80% da população brasileira é nós. Você acha que alguém tem condições de pagar uma babá para ficar com seu filho? Vamos supor que você não tem um parente. Às vezes você não... Porque às vezes você tem a mãe que vai ficar em casa, ou a mãe vai trabalhar... Tá com a avó, ou o pai tá preso, é só a mãe que trabalha, não tem mais ninguém mesmo. Tem um monte de pai preso por aí, infelizmente. E aí vai fazer o quê? Eu imagino que vocês que vêm de uma realidade social mais desfavorável do que a maioria daqueles que estão no sistema de justiça, consigam compreender isso um pouco melhor. Meus estagiários compreendem isso muito melhor. Meus estagiários viram para mim e falam, mas isso é um absurdo, porque quando eu era pequeno, quem cuidava de mim era meu irmão mais velho. Meu irmão mais velho. E eu cuidava do meu irmão mais novo, e assim por diante. Mas quantos anos você tinha quando você cuidava do seu irmão mais novo? Eu tinha 7. E é isso, porque a família é isso. Isso significa abandono? Não. Isso significa pobreza. Nosso modo de exploração capitalista impele que as pessoas tenham que trabalhar, às vezes por jornadas de trabalho muito além daquelas 8 horas de trabalho que deveria ser o da CLT, as 2 pessoas, ou tem um cara preso, e o cara vai fazer o quê? E aí fala que isso é um absurdo. Porque a comida está lá faz não sei quanto tempo, porque o bebê está com a fralda suja de cocô e está um cocô seco ali, e aí isso é falta de higiene. Só que se você pegar numa conjuntura, isso não é problema. Isso não foi voluntariamente feito por pais maldosos ou que pouco se importam com seus filhos. Mas pais que não têm dinheiro, que não têm condições. Que foram criados assim pelos seus pais. Que precisam entrar com ação judicial para conseguir fralda.
Porque fralda custa caro e ainda tem que ouvir do poder público, por que você não usa fralda de pano? Porque não tem dinheiro para comprar fralda de pano. Porque não tem dinheiro para comprar fralda de pano, porque a saúde evoluiu e a gente sabe que é muito mais higiênico, evita assaduras e outros tipos de doenças, infecções, você tem uma fralda descartável. Você precisa entrar com uma ação judicial para conseguir leite, porque o seu peito não sai leite por conta de complicações que você teve, e se depende disso. Essa é a realidade do nosso país. Então tem muita gente que eventualmente está acolhida por questão financeira. E aí a gente vai acabar entrando no que a gente vai discutir melhor na próxima aula, que é por que a conta não bate. Por que a gente tem tanta criança e adolescente acolhida, tantos pretendentes à adoção, só que a conta não bate. Por que não bate? Não bate porque, além dessa questão da preferência dos adotantes, não bate porque, na maioria dos casos, eu acho até que teve um estudo, depois eu vou ver com vocês, mas, se eu não me engano, 90% dos casos de acolhidos são por negligência. Quando lê negligência, leia-se, a maioria dos casos é pobreza. 90% dos casos seriam, talvez um pouco menos, por pobreza. Isso significa que a maioria esmagadora das crianças e adolescentes que se encontram nos acolhimentos hoje em dia tem pai, tem mãe, não foram abusados, nem foram maltratados. Você não tem como destituir. Só que a mãe, ela tinha um pouco de consciência, o pai morava embaixo da ponte, ela tinha vários filhos, e eles eram muito bem tratados no acolhimento. Aí o menino já ia completar 18 anos, ia ter que sair, ele estava triste e tal, ansioso para encarar a realidade, mas ele manteve o vínculo com os pais ao longo do dia, finais de semana, para passar com os pais. Então, assim, há um convívio. É um dos casos que você não vai chutar um menino mais de 2 anos. É triste. Eles ficam confortáveis em saber que o filho está lá. Isso é muito triste. Isso é muito triste. Professor, pode acontecer da criança ou do adolescente não querer ficar com a família natural ou a família extensa? Tem. Ele fala, não quero ficar, mesmo que não tenha sofrido abuso, nada dessas coisas. Não sei, assim, alguma coisa assim mais leve, né? Então, não quero. Você tem, por exemplo, o caso, isso acontece bastante, da menina que quer ficar com o namorado dela. O namorado tem 35 anos, a menina tem 14. E é um caso real esse que eu estou trazendo para você. E aí não sabe o que faz. Porque olha só, aí vem a mãe me procurar. Qual a medida jurídica cabível? Eu digo para ela: ação de busca e apreensão. Porque você é detentora do poder familiar e esse cara de 35 não é, e ela tem 14 anos. Mas eu falo para ela, isso não vai resolver seu problema. Porque ela já não, a sua filha já não gosta de você. Você vai mandar a polícia, vão enfiar ela talvez à força numa viatura, vão colocar isso na sua casa. O processo vai ser extinto porque é uma cautelar satisfativa. No dia seguinte ela vai abrir a porta e vai voltar para lá, com mais ódio ainda da senhora. Vai resolver o problema? Não vai. Vou imaginar então, e é o nosso caso, que a menina, ela foi acolhida, tem 15 anos e namora um cara de 35, e ela não quer ficar no acolhimento, quer ficar na casa do cara. O Ministério Público está pedindo desacolhimento, a formalização do desacolhimento, porque o cara cuida dela e tudo mais. Então eu estou dando pulo desse tamanho, falando, ela tem 15 anos, ela não tem nem idade núbil. Como é que você está dizendo que é para desacolher, então, que isso está correto? Mas eu não tenho resposta. Eu não tenho resposta, porque a realidade social é muito mais complexa do que as caixinhas do direito. Então, é muito bacana que vocês compreendam a lei, a jurisprudência, que às vezes não tem nada a ver com a lei, e a realidade social. E que compreendam que a realidade social é muito além do que o direito. A gente não vai resolver o problema das pessoas. Porque assim, a gente sabe mais a realidade social, porque tudo que você fala aí a gente tem na família. Ou a gente passou, ou a gente tem família que passa por isso, vizinho, e a gente não consegue nem... Não é porque nós somos estudantes ou porque nós somos advogados que, porque as pessoas têm uma visão, advogado é rico, não é isso. Nós somos trabalhadores como outro qualquer, é o que eu falo. Como outro qualquer. A única diferença é que nós estudamos aquela matéria específica, né, para trabalhar nessa área, mas
Nossa realidade é essa, eu vejo isso tudo que você falou aí, eu vejo na minha família, nos meus vizinhos. Fico muito feliz de poder dar aula para vocês, porque é para vocês que eu preciso dar esse tipo de informação. E isso é uma matéria que, infelizmente, eu falo para todo mundo, infelizmente não é passada para as pessoas. Né? É prioridade absoluta, as faculdades não têm. Aí vem a OAB, coloca 2 questões. E vão começar a falar sobre infância. Mas não fala sobre sistemas polêmicos. Fala sobre prazo da guarda, fala sobre... Eu vou ser sincera, não interessa para quem quer, na maioria dos advogados, que eles querem ganhar dinheiro. Por isso que eu vou entrar num tema muito delicado. E eu vou pedir para vocês lerem um artigo que eu escrevi. Saiu tanto na revista Liberdades, quanto recentemente na Empório do Direito. Eu escrevi esse artigo junto com o Peter, que ele é o coordenador do Núcleo de Infância da Defensoria de São Paulo, com o Matias Glens, que é um psicólogo da Defensoria de São Paulo, e com a Safira, que vocês viram aqui agora há pouco, que é assistente social da Defensoria de São Paulo. O título do artigo é O Caminho Necessário ao Processo de Adoção. Então joga lá no Google, o caminho necessário ao processo de adoção, bota lá meu nome. Vocês podem achar tanto na revista Liberdade do BCCRIM, quanto no Empório do Direito. E esse artigo é um artigo que a gente fez rebatendo artigos, né, por isso que publiquei 2 vezes, porque foram 2 artigos que foram feitos, publicados pela Maria Berenice Dias, que é uma excelente doutrinadora na área do direito da família, mas ela erra muito quando ela fala sobre infância e juventude. E talvez, até por uma visão de advogada, e por conta disso uma visão de alguém que está mais habituado a defender pessoas com condições financeiras favoráveis, ela fala com muita propriedade, mas pouco conhecimento sobre a nova proposta de lei de adoção, que está aí sendo discutida e que vai causar muito problema para tudo isso daqui. O argumento principal dela é que o processo é demorado, que a defensoria causa no processo, que as adoções elas não são céleres como deveria ser, e que o problema do mundo são os acolhimentos institucionais. E a gente nesse artigo, o artigo dela acho que deve ter 4 páginas, o nosso acho que deve ter umas 24. A gente destrincha o problema. Então eu recomendo que vocês leiam esse artigo, porque além de ele ser muito interessante, por isso que a gente está discutindo, ele vai trazer para vocês matéria do que a gente está estudando. Então ele vai trazer os casos de acolhimento institucional, os casos de adoção, e já vai antecipar bastante do que a gente vai ter na nossa próxima aula. Então quando eu for dar aula para vocês, vocês já vão estar mais habituados, já vai ser mais fácil. Combinado? Vocês vão ler para a próxima aula? Sim. Valeu, gente. Até mais.